Olá pessoal, estamos iniciando a apresentação aqui dos sistemas sociais complexos, né, dentro de uma concepção, né, de Niklas Luhmann. Essa apresentação ela tem assim, o objetivo da gente trazer aquelas características dos sistemas complexos que vimos anteriormente, né, para o contexto social. Niklas Luhmann ele faz um movimento propositivo dessa articulação de uma forma muito apropriada e que, de certa maneira, vem dando aí respaldo realmente a muitas interpretações complexas dos sistemas sociais, né? Então, ao longo desta apresentação, vamos examinar as características essenciais dos sistemas sociais, suas dinâmicas internas, né, e os processos que permitem sua autopoiese, sua auto-organização, né? Aí a gente vai ver como é que essas ideias, né, elas são relevantes para os estudos sociais contemporâneos, né, e para a compreensão de fenômenos sociais complexos, né? Depois eu deixo também à disposição a biografia de Niklas Luhmann, as referências, né, das principais obras dele no nosso ambiente, né, formativo, ok? Então vamos lá. Então, quais são as características fundamentais dos sistemas sociais segundo Niklas Luhmann, né? Nós temos primeiro que perceber que essas características elas não funcionam de forma isoladas. Lá, quando a gente estudou também as características dos sistemas complexos, né, deixamos claro também que essa divisão é essencialmente didática, mas essas características elas coexistem no âmbito dos sistemas complexos, tá? Dos sistemas sociais. Tá? Então, a primeira característica, dentro da concepção de Luhmann, né, é justamente a questão da complexidade. Ele trata sistemas sociais numa perspectiva complexa, né? Multiplicidade de elementos e relações possíveis dentro do sistema, exigindo seleção para reduzir possibilidades. Ora, se lembra que quando eu falei sobre as características dos sistemas complexos, nós temos que dar evidência às relações entre os objetos, né, que compõem aquele sistema. A evidência entre as relações, as conexões entre esses elementos é que nos dá a possibilidade analítica dos sistemas complexos. Então, na complexidade, nós vamos perceber que a nossa visada, né, investigativa se dá nas relações, né? Então, esses elementos que compõem um sistema complexo, no caso aqui um sistema social complexo, sujeitos que compõem esse sistema, a gente tem que perceber a multiplicidade desses sujeitos dentro do sistema complexo, né, dentro do sistema social complexo e as relações possíveis dentro desse sistema, né? Como é que esses sujeitos se relacionam, quais são as possibilidades de relação. Ora, quando você tem uma emergência tão complexa de múltiplos sujeitos e múltiplas relações, para que a gente consiga estruturar o sistema, para que esse sistema exista e se diferencie dos outros sistemas, se faz necessário um primeiro movimento aí que ele denomina de seleção, né? E se a gente perceber na nossa vida, no cotidiano social, nós agimos muito dessa maneira, né? Nós selecionamos a todo tempo. Nós escolhemos, nós
realizamos escolhas a todo momento, né? Através de predileção, através de escolhas que são preferíveis para a gente. Essas predileções se dão na ordem do desejo, do prazer ou da coerção, né? Então, de certa maneira, não existe seleção ingênua, não existe nenhum tipo de escolha ingênua. Sempre que a gente escolhe algo em um âmbito social, a gente escolhe dentro de uma concepção formativa de nós enquanto sujeito social e sujeito ontológico também, né? Então, essa seleção que emerge dessa multiplicidade de elementos, né, de sujeitos e relações possíveis, naquele caldeirão, vamos dizer assim, né, de elementos, de sujeitos e relações, nós temos que nos definir ali dentro. Então, começamos um processo seletivo, de selecionar dentro daquela amálgama, né, daquela nuvem de probabilidades de elementos e relações, quais são as alternativas que nós temos possíveis, né? E assim nós começamos a criar padrões de interação. Esses padrões de interação, eles são justamente baseados nessas escolhas, nessas interações entre os sujeitos. Eu dou sempre um exemplo de sala de aula nesse momento aqui, né? O primeiro dia que a gente se encontra em uma sala de aula com os alunos, no primeiro dia, se for uma sala de aula inédita, que ainda não tinha não tinha tido nenhuma convivência anterior, no primeiro dia todos sentam de forma aleatória. A partir do momento das apresentações, que as pessoas vão se apresentando, vão falando de suas áreas de conhecimento, vão falando de seus desejos, a turma se reestrutura, porque há uma concepção seletiva nisso. Nós começamos a ouvir o outro e o que é que o outro tem que eu desejo, o que é que eu desejo que o outro tem e o que é que eu tenho para oferecer que o outro pode desejar, né? Se interessar. E aí vem o terceiro quadrinho aqui, que é justamente a dupla contingência, né? Essa seleção, ela não se dá de forma ingênua, né? Então, justamente na seleção, são processos que reduzem a complexidade ao escolher entre alternativas possíveis, né? Criando padrões de interação. Mas essa seleção se dá de que forma? O que é que está dentro dessa seleção? Está a dupla contingência, que é uma incerteza recíproca, ou seja, entre os sujeitos. Eu não sei completamente o que você tem a oferecer e você não sabe completamente o que eu tenho para oferecer. Então surge uma incerteza recíproca das interações sociais que gera essa necessidade de estruturas para estabilizar essas expectativas. Então, a partir do momento que eu seleciono e que eu instituo quais são essas interações possíveis, né, eu saio de uma expectativa de menor estabilidade para uma expectativa de maior estabilidade quando a gente começa a fazer esse exercício de vamos dizer assim, de seleção. Ora, a partir do momento que a gente seleciona dentro dessas estruturas de dupla contingência recíproca, que a gente vai se estruturando, nós geramos uma diferenciação. Ontem eu estava numa banca de qualificação de doutorado que tinha uma professora que é especialista em diferenças. Ela trabalha com educação inclusiva e ela trabalha as diferenças. E a gente discutiu esse conceito de diferenciação nessa banca, né? Porque o que é que acontece? A diferenciação sempre vai existir e ela é salutar. Porque a partir do momento que você entra em um processo de seleção, de uma reestruturação, de estabilizar expectativas, nós vamos compor subgrupos.
nós vamos compor subsistemas especializados que vão aumentar a capacidade de processamento de complexidade, né? Ou seja, se eu dentro de uma sala de aula, voltando ao exemplo aqui, as pessoas que trabalham um determinado tipo de conceito, elas se auto-organizam ali e se aglutinam, elas vão se diferenciar do grupo da sala de aula como um todo, com a referência daquela especialidade, né? Então, os sistemas sociais complexos, eles se estruturam dessa maneira. Então, os sistemas sociais, na perspectiva de Luhmann, ele é uma expressão complexa que se desdobra em comportamentos seletivos, através de uma concepção de dupla contingência e que se auto-organiza em subsistemas diferenciados. Esses subsistemas diferenciados, no âmago, né, no âmbito do sistema maior, eles compõem, em articulação em um outro nível, outras duplas contingências e outras seleções para sistemas maiores e menores. Então, nós vamos entender justamente como complexo, porque existe uma fractalidade aí, né? Para sistemas menores, eu também vou encontrar a complexidade, a dupla contingência, a seleção e a diferenciação. E quando eu vou evoluindo para macroestruturas sociais, eu vou encontrar também complexidade, dupla contingência, seleção e diferenciação em vários níveis. Ora, então, se nós estamos querendo entender o nosso objeto de pesquisa como um sistema social complexo, primeira coisa, eu tenho que entender, assumir que esse sistema é complexo, né? E por que ele é complexo. Então, você vai ter que trazer as características dos sistemas complexos. E, em seguida, a gente tem que dar foco justamente ao movimento de dupla contingência, de seleção e de diferenciação, né? Através desses conceitos que estão aqui explícitos. Então, se o sistema é complexo, ele é percebido como uma multiplicidade de sujeitos e relações possíveis dentro do sistema, exigindo seleção para reduzir a possibilidade. Essa seleção é o processo que reduz a complexidade ao escolher entre alternativas possíveis, criando padrões de interações. Então, a gente tem que saber, compreender como é que é feita essa seleção nesse seu objeto de investigação. A dupla contingência é justamente como essa relação é tratada. Aí entra muito de análise cognitiva, né? Quais são as incertezas recíprocas ali, né? De interações sociais. Quais são as estruturas que fazem com que eu consiga buscar no outro algo que me interessa e eu consiga ofertar ao outro, ao sistema, algo que o sistema e os sujeitos do sistema se interessam, né? Então, essa é a dupla contingência. A gente tem que entender como isso se dá no foco do nosso trabalho, né? Do nosso objeto de observação, nosso objeto de análise, né? Ou seja, nosso objeto de investigação. E, dentro dessa concepção, a diferenciação, porque aí você vai entender a autoforma, né? ou a autopoiese dessa organização sistêmica através dos seus subsistemas, né? Aí você começa a entender que esses subsistemas especializados dão origem a outras relações complexas de um nível de dinâmica mais macro, e se você internaliza, um nível de dinâmica mais micro. Depende do seu movimento de observação, seu movimento de investigação. Ok, vamos aqui em frente. Bem, então, como é que funciona, né, o funcionamento desses sistemas sociais, né? Os sistemas sociais, na concepção de Luhmann, operam através de processos específicos
que permitem sua contínua reprodução. A comunicação, elemento central, constitui a operação básica que reproduz o sistema diferenciando do seu ambiente. Olha que interessante, ele foca aqui na questão da comunicação. Mas a comunicação é essencialmente composta, primeiro, por linguagens comunitárias, linguagens que são comuns nesses espaços sociais. Essas linguagens, elas emergem culturalmente, elas emergem ou de forma intencional, através de coerção, ou através de emergência cultural. Essas linguagens, elas são apropriadas pelos sujeitos sociais. E a comunicação se dá. Essa comunicação, ela é a base da estrutura social. Sem essa comunicação, a gente não consegue conceber conhecimento estruturante de auto-organização e autopoiese, ou autopoiese. Então, a comunicação é essencial. E eu ainda coloco um pouco mais em um nível mais abaixo, que é a linguagem e os canais comunicativos que estão ali. Muitas vezes, muita gente está trabalhando agora com inteligência artificial, está trabalhando muito com âmbitos digitais de linguagem, está trabalhando muito em soluções metodológicas de aprendizagem através de âmbitos digitais. Mas para onde é que nós estamos inserindo, como é que nós estamos inserindo essas concepções de linguagem, em qual âmbito? Né? Então, eu acho que é um pouco ao contrário. Né? A gente, enquanto cientista social, nós temos que entender a emergência das linguagens e as emergências próprias dos canais comunicativos daquele âmbito social, que promove comunicação. E essa comunicação, ela promove justamente a estrutura, que tem a ver com o slide anterior aqui, né? Essa estrutura, ela vem de uma articulação complexa de seleção, dupla contingência, né? Como a gente viu aqui, né? E diferenciação. Isso se dá, essa estruturação se dá justamente através dos canais comunicativos, das linguagens, né? Para que o entendimento entre os sujeitos seja possível. Né? Ora, essa estruturação e essa diferenciação faz com que eu consiga ser identificado por outros sistemas, a partir dessa auto-organização interna daquele sistema em que eu faço parte. Então, na realidade, essa diferenciação faz emergir os limites. Se eu sou diferente, é porque eu tenho características diferentes de outros sistemas que compõem um sistema maior. Então, essa diferenciação faz emergir a vizinhança. Né? E o que é essa vizinhança? É a demarcação dos limites do sistema em relação ao seu ambiente, garantindo o quê? A identidade e a autonomia operacional. Olha que interessante, né? Então, em um sistema social complexo, onde se dá seleções através da concepção dos interesses, predileções, que são as duplas contingências, a gente consegue emergir nesse movimento uma diferenciação. Essa diferenciação faz com que esse sistema se distinga dos outros, seja um sistema que tenha uma vizinhança. E esse movimento identitário, através da comunicação, da apropriação de linguagens e canais comunicativos que são colaborativos, que são instituídos culturalmente, faz com que nós tenhamos uma maneira de sermos identificados por outros, né? Por outros sistemas. Né? Então faz emergir uma identidade.
Então, aqui é que vem aquela questão do pertencimento, da identidade e da autonomia do sujeito em reestruturar o seu próprio sistema. A sua autonomia operacional, de operar nesse sistema. Olha que interessante. Então, nessa concepção, não existe nenhum tipo de sistema social ingênuo. Ele é carregado de intencionalidades e que nos constitui enquanto sujeito social, através de uma identidade social. Aí vem os estereótipos, que são desdobramentos e leituras de senso comum de alguém que faz parte de um determinado sistema. Por exemplo, eu gosto de brincar com isso também. Eu sou baiano, vivo em Salvador, vivo em Arembepe, então eu sou um cara que gosto de praia, adoro acarajé, sei jogar capoeira e amo o carnaval. Então, esse é um estereótipo de identidade de um baiano que vive em Salvador, que está aqui em Arembepe, né, que mora em Arembepe, aquele cara que gosta da praia, né, gosta do sol, gosta de tomar uma cerveja, comer um acarajé, mas nem sempre é assim, né? Mas, de uma maneira geral, se constitui uma identidade estereotipada, né, e que nos dá identidade e nos diferencia dos outros, do cara que é do Ceará, do cara que é do Rio Grande do Sul, do cara que é do norte da Bahia, né? Olha que interessante como essa articulação social nos constitui. Então, um cientista social que vai trabalhar em seu objeto de investigação baseado em sistemas complexos, temos que ter um cuidado especial com a emergência das linguagens, a articulação dessas linguagens através dos canais comunicativos e das ideografias ou representações do conhecimento que emergem aí, né? Que a gente estuda no componente curricular aqui, no doutorado de difusão do conhecimento, que é representações do conhecimento, né? Que é um desdobramento justamente dessa articulação. Essa articulação de emergência da linguagem, os canais comunicativos e as ideografias e representações nesse âmbito social nos constitui de forma identitária, nos constitui com identidade própria desse sistema. Nós carregamos as características do sistema sociais em que nós estamos imersos. E nós compomos as características desse sistema social. Então há uma dupla contingência nessa concepção. Nós, enquanto sujeitos, indivíduos sociais, carregamos as características do todo social. E o todo social carrega em si também as características dos sujeitos que o compõem. Então isso é uma dupla contingência, né? E se eu sou realmente imerso, e estou realmente dentro do campo social, eu tenho autonomia operacional. E sou reconhecido com essa autonomia. Eu tenho capacidade de mudar, de compor e recompor as duplas contingências do sistema. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Quando um cientista social, ele não faz parte daquela comunidade, ele não tem nem a identidade, nem a autonomia operacional. Então, talvez ele não tenha a confiança daquela comunidade, né? Então, é outro cuidado que nós, enquanto cientistas sociais, temos que ter. Como fazer uma análise cognitiva sendo um sujeito que não compõe a identidade nem a autonomia operacional daquele âmbito. E muitas vezes acontece, né? É um grande desafio que nós temos, né, nessa concepção. Mas o que a gente tem que perceber é que nós temos que identificar esse sistema como complexo, as seleções desse sistema, as duplas contingências, as diferenciações, a estruturação e a vizinhança, que é
composta a partir da apropriação de linguagens e canais comunicativos que que dão possibilidade da comunicação e a construção de ideografias, né, de representações do conhecimento naquela comunidade. Né? Então, nós estamos falando aqui de comunidades epistêmicas, né, comunidades que constroem e difundem conhecimento. Ok? Vamos em frente aqui. Aí, essa complexidade de seleções nos sistemas sociais, né? A complexidade constitui um conceito central da teoria de Luhmann, referindo-se à pluralidade de autores sociais e suas múltiplas possibilidades de interação. Essa multiplicidade torna possível a conexão de todos os elementos entre si, criando a necessidade fundamental de seleção. A gente já tem falado sobre a gente já falou sobre essa questão, né? E aqui nós estamos vendo aqui de uma forma mais específica, tá? Então, o processo de seleção, por sua vez, permite a redução da complexidade através da escolha de determinadas possibilidades de interação em detrimento de outras. Esta seleção não é arbitrária, mas segue padrões que emergem da própria dinâmica do sistema, permitindo o surgimento de sistemas sociais elementares. Olha que interessante. Não existe seleção ingênua, né? Essa seleção se dá através de duplas contingências, de interesses que se constituem dentro do âmbito social. Nessa pluralidade de autores, né, diversos agentes sociais, né, que estão ali interagindo com ações específicas, criando um ambiente inicial de alta complexidade. Então, ali no início, as pessoas não se conhecem, eu não sei qual é o interesse que você tem, qual é o interesse que eu tenho, eu sei do meu interesse, mas não sei do outro, né? O que é que eu tenho para oferecer, o que é que o outro tem para oferecer. Então, é uma alta complexidade. Ora, quando há a interação entre esses agentes sociais, esses sujeitos sociais, esse processo de interação ela se dá de forma seletiva. São as predileções. Por isso que as redes sociais, elas não são redes de escala, que obedecem um determinado tipo de algoritmo de espalhamento, ou de composição, né? Ou de forma daquela rede, né? Topológica, né? De uma composição topológica onde não existe nenhum ponto de predileção, né? Tem vários algoritmos, né? O algoritmo de difusão da centralidade, você tem um nó forte que irradia para todos, né? Você tem o algoritmo onde você um nó liga a 3 nós, e aí você vai compondo e você não tem nenhum tipo de região de predileção. Mas quando você vai para as redes sociais complexas, você vai encontrar hubs, ou seja, acúmulos de conexões em regiões e regiões rarefeitas dentro da rede. Por quê? Porque existe um processo de seleção. Existe uma seletividade. Existem predileções. O sujeito social, ele funciona através dessas seleções para reduzir a complexidade do sistema. Nós não vivemos todos de uma mesma maneira, de uma só forma, independente dos lugares que a gente reside, a humanidade reside. Não. Nós nos organizamos de acordo com essas interações seletivas, né? Que são ações comuns, né? Se diferenciam em outras ações vinculadas, reduzindo as possibilidades de interação e criando padrões. Ora, se eu tenho uma ação que pode ser de interesse de outro sujeito, de outro agente social, esses dois agentes se convergem para utilizar esse padrão de ação. Para não ficar se repetindo essa ação várias vezes, todos se juntam para aquela ação ser feita, né? E esse vínculo de emergências, de ações dentro do processo, vai dando uma estabilidade no sistema, reduzindo essa complexidade e criando padrões. Por exemplo, um exemplo simples disso, o sistema monetário, o sistema financeiro, o sistema de saúde,
o sistema de educação, o sistema de segurança, eles são padrões, estruturas que vão sendo... Por quê? Porque o sujeito social, ele tem a necessidade do âmbito formativo, da educação, da segurança, da saúde, do bem-estar. Então, são emergências de padrões sociais, sistêmicos, né, que são formais, se constituem de forma identitária, né? Por isso que a política é importante, por isso que a concepção de onde você fala e o lugar que... a concepção social que você defende é importante, porque ela vai se desdobrar justamente na manutenção e reestruturação desses sistemas sociais mais amplos, né? Então, é justamente essa interação seletiva que vai compondo essas diferenciações e vão reduzindo essa complexidade, criando esses padrões que fazem emergir justamente o sistema social. Então, o surgimento de um sistema social elementar a partir dos padrões de interações selecionados. Ora, se a gente vai estudar um determinado âmbito social, nós estamos estudando talvez o sistema de emergência social elementar, que a gente não vai pegar um todo, né, na nossa tese, na tese de doutorado de difusão do conhecimento, para estudar um sistema como um todo. A gente vai estudar uma comunidade epistêmica, nós vamos estudar um âmbito escolar, nós vamos estudar uma geração de conhecimento em uma comunidade de prática, né? Cada um tem o seu sujeito aí, o seu objeto de investigação. Mas eles todos são sistemas sociais, porque nós somos cientistas sociais, né? Então, nós temos que compor como um sistema social elementar. Esse sistema social elementar que carrega aquelas características todas que nós já vimos lá. Então, a seleção, ela dá a possibilidade da emergência desses sistemas, né? E a comunicação como um mecanismo de controle, como eu já disse, né? A utilização da comunicação para sedimentar as funções de controle, reduzindo assim mais a complexidade contextual. Ora, o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando das ideografias, das representações de conhecimento que constituem os sistemas sociais, as regras, as regras de ligação, ou de pertencimento, ou de identidade, ou de autonomia operacional, que emergem através dos atos comunicativos, né? Que são atos comunicativos de controle, que constituem coerção e coesão. Não existe coesão sem coerção, tá? Coerção aqui no sentido de tensões coexistentes que fazem as ligações, né? E as religações dos sujeitos sociais, né? Então, essa é o movimento da seleção, fazendo emergir aí os sistemas sociais elementares. E a diferenciação e estruturação sistêmica. A diferenciação emerge como resultado direto do processo de seleção, constituindo um mecanismo fundamental para o aumento da capacidade de processamento de complexidade do sistema. Esse processo origina a divisão interna do sistema em subsistemas especializados, cada um lidando com um aspecto específico da complexidade ambiental. A estrutura sistêmica, por sua vez, representa o padrão de relações estabelecido entre os diversos subsistemas. Essa estruturação não é estática, mas dinâmica, permitindo a adaptação contínua às mudanças do ambiente, enquanto mantém a identidade do sistema como um todo. Nós costumamos dizer que trabalhamos em sistemas adaptativos complexos, sistemas sociais adaptativos complexos. Então, o que é que acontece? Quando você se auto-organiza internamente, esse sistema, fazendo surgir subsistemas especializados, eu tenho uma redução na complexidade desse meu sistema, que eu faço parte. Esse meu sistema começa a ser enxergado por outros sistemas com uma identidade e uma vizinhança. Esses outros sistemas vão estabelecer o que com nossos sistemas? Duplas contingências. Então, em um patamar,
em um nível mais macro, você vai ter o seu sistema que você faz parte, articulando com outros sistemas também que já são elementarmente, já são compostos de forma elementar. Mas eles precisam existir. E para eles existirem, eles necessitam do sistema em que você faz parte. Então, esses dois sistemas entram em dupla contingência e em seleção, se aglutinando ou se afastando. Né? Então, quando você reduz a complexidade interna do sistema, faz ele entrar em uma dinâmica, não gosto do termo baixa dinâmica, mas faz ele entrar em uma dinâmica exequível de suas ações, de suas especializações, ele se torna capaz de interagir com outros sistemas, porque ele já tem identidade e tem autoforma. Ele tem a capacidade de se adaptar sem romper a sua identidade. Foi o que a gente fez muito na pandemia. Nós trabalhamos com muita adaptação para não romper a nossa identidade e a nossa autoforma, mantendo os nossos sistemas a complexidade estava altíssima por conta do cenário pandêmico, mas nós nos viramos, né? Na educação nós nos apropriamos de vários canais comunicativos, de linguagens, de ideografias que fizeram o sistema não parar. Não funcionamos idealmente, mas também não paramos. Né? Paramos durante um determinado tempo, mas depois retomamos, né? Porque a gente necessitava manter a ordem social, a autoforma social como um todo. E vamos trazer o exemplo aqui dos sistemas da educação, da saúde. O sistema da saúde estava na fronteira da guerra, nas trincheiras da guerra, com a complexidade lá em cima, e foi capaz de produzir uma vacina em tão pouco tempo. Né? Olha como é que isso se articula. Isso não se articulou só no Brasil. Foi um sistema de saúde mundial que se constituiu, né? Uma autoforma e uma identidade e uma dupla contingência, né? Do que é que você tem que eu preciso, do que é que eu tenho que você precisa para constituir a produção da vacina e nos constituir em desdobramento na autorregulação dos outros sistemas de educação, da segurança, o sistema de segurança, né? A questão de manter a população encarcerada, né? Dentro de casa, foi também. Então, tudo isso foram movimentos de manutenção sistêmica. Né? Então, eu critico muito quem fez ciência nesse período. Ninguém pode fazer um estudo longitudinal de um momento catastrófico, onde você está em uma criticalidade emergente no sistema complexo. Então, aquilo ali não é uma observação factível para uma auto-organização sistêmica. Né? A gente pode até ver aí quais são os desdobramentos do impacto da pandemia para os sistemas. Claro que houve, porque nós somos adaptados. Nenhum sistema voltou a ser o que era antes. Nós nos adaptamos, mas não a partir do que ocorreu na pandemia. O que ocorreu na pandemia, muito aí na área da saúde, talvez na área da segurança, né, que aí houve realmente uma proposição, né, de como agir nesses momentos catastróficos. Então a gente aprendeu com isso, como se constituir a educação, a segurança, a saúde, os vários macro-sistemas sociais, né, a própria economia, né, o sistema econômico mundial, social, brasileiro também, aí se desdobra nos vários níveis de complexidade da União, do Estado, do município e da casa. Como a gente, né, teve que, de certa maneira, enfrentar esse problema. Né? Então, nessa concepção, dessa estruturação sistêmica, a diferenciação dá essa possibilidade de um sistema ser identificado, dele ter vizinhança e ser identificado por outros sistemas
e aí você entra em um nível de complexidade maior ou menor. Então, nos trabalhos de vocês também, vocês devem entender que aquele seu sistema elementar que você está estudando, ele está articulado com outros sistemas elementares de mesmo nível e de níveis macro e micro, para além dele. Porque na complexidade nós trabalhamos com a questão da fractalidade. Você compõe uma forma de ser dentro de uma estrutura que percebe interações acima e abaixo do nível que você se encontra. Ok? Então, nessa concepção, nós temos aí nessa estruturação sistêmica, a gente já falou, a questão da seleção, né, que é a escolha de determinadas possibilidades de interação entre os elementos do sistema, a diferenciação, que é a emergência de papéis sociais e divisão interna do sistema, e a formação de subsistemas, né, que são a criação de unidades funcionais especializadas. E a estruturação, essas unidades funcionais especializadas, estrutura o estabelecimento de padrões de relações entre esses subsistemas. Então, se vocês vão investigar o seu objeto de investigação como um sistema social, você tem que ir atrás dessas características de seleção, diferenciação, formação de subsistemas e estruturação. E isso se dá através de uma emergência comunicativa, da apropriação de linguagens e canais comunicativos que permitem ideografias, representações do conhecimento que dão a possibilidade do sujeito ser entendido e entender no sistema e para o sistema. Né? Entender esses processos de seleção, diferenciação, formação e estruturação, que muitas vezes acontecem de maneira natural, sem uma percepção crítica do sujeito. E seria interessante, talvez, o sujeito social ter noção de como essa seleção se dá, como essa diferenciação se dá, a formação desses subsistemas e a estruturação. Isso é a visão crítica social. Nós temos que ter essa concepção de como isso se dá no âmbito em que a gente vive, porque nós somos seres políticos e posicionados. Né? Então, não podemos tomar decisões de maneira ingênua, porque aí nós estamos ajudando seleções que talvez não sejam seleções interessantes, né? Com duplas contingências interessantes para nós enquanto sujeito. Por isso que é importante a formação do ser político e crítico. Né? O sujeito político e crítico. Paulo Freire defende tanto. Né? Então, a dupla contingência é a identidade sistêmica. Né? Já falamos bastante da dupla contingência. Né? A dupla contingência ou autocatálise, né? Refere-se às tensões e incertezas inerentes às interações entre atores e subsistemas dentro do sistema social. Esse fenômeno cria uma circularidade nas expectativas mútuas. Cada ator condiciona seu comportamento às expectativas sobre o comportamento do outro e, por sua vez, faz o mesmo. Então, o que é que eu tenho que te interessa? O que é que você tem que me interessa? O que é que eu tenho que você não gosta? O que é que você tem que eu não gosto? O que é que me faz me aproximar de você? O que é que me faz me afastar de você? Então, são predileções. O sujeito é carregado de intenções. Né? Nós somos sujeitos afetivos. Né? E no primeiro momento é esse. E sempre vai ser. Porque se você vai para uma análise científica do conhecimento, sempre vai ser. Você tem algo que você sabe fazer, que é especialista em algo, que eu não sei fazer e que eu necessito daquilo. Então nós vamos conversar. Porque também eu tenho algo que você necessita, né? E se eu não tiver algo que você necessita, não vai ser interessante para o outro conversar com você. É uma coisa meio que, dentro de uma perspectiva de movimento social, a gente tem que entender que não é algo ingênuo. O sujeito, ele não carrega em si ingenuidade. Nós somos todos elementos dessas duplas contingências, né? Dessa autocatálise, né? Dessa incerteza. Nós não somos completamente formados, ainda bem, nós nos constituímos através de lacunas, né? E essas lacunas devem ser preenchidas pelos outros sujeitos. Isso que nos dá essa alegria e essa
da composição social, né? De viver em sociedade. Né? Aí ele diz o seguinte: esse mecanismo, longe de ser um problema, constitui um motor que impulsiona a construção e a evolução dos sistemas sociais. As soluções desenvolvidas para lidar com a dupla contingência permitem a emergência de novos níveis de organização sistêmica, aumentando a complexidade estruturada do sistema. Quando eu aumento a complexidade estruturada do sistema, eu estou fazendo com que esse sistema fale, dialogue com outros sistemas de níveis mais altos, de complexidade mais alta. Você entendeu? Então a gente passa para quando a gente consegue uma auto-organização e estabilidade dinâmica do sistema em uma complexidade maior, eu vou ter uma articulação maior com sistemas macro, né, de uma dimensão de interação maior. Tá? Então, a dupla contingência, né, a autocatálise, as tensões entre os atores funcionam como catalisadores para a evolução do sistema social. Esse fenômeno cria uma dinâmica circular, interativa, de expectativas, né, que precisa ser estabilizada através de estruturas sociais. Né? Você vai se estruturando para dar conta dessas diferenças, dessas duplas contingências. A resolução dessas tensões permite a emergência de novas formas de organização, contribuindo para a complexificação estruturada dos sistemas e sua capacidade adaptativa frente a desafios ambientais. Então, o ambiente que circunda o sistema, ele tensiona a vizinhança desse sistema. Esse sistema entra em autocatálise, através de duplas contingências, e se adapta, se autoforma, se auto-organiza para dar conta dessa instabilidade externa. E assim se dá o sistema. Não existe sistema estático. Estamos sempre em movimento. Então, os sujeitos, nós que estamos estudando os sistemas complexos elementares dentro de uma pesquisa, onde você tem um elemento investigativo, um sistema elementar complexo, tem que entender essas estruturas como o ambiente tensiona, o ambiente externo tensiona essa vizinhança e como se dá essa reestruturação, né? Através justamente da apropriação das linguagens, dos canais comunicativos e das ideografias ali constituídas, ou seja, com o conhecimento constituído ali, como ele é tensionado pelas vizinhanças, né? E pelo ambiente que engloba esse sistema elementar. E aí vem a questão do conceito da vizinhança, né? Identidade. O contorno ou fronteira do sistema social é estabelecido quando o sistema consegue manter sua identidade frente às perturbações ambientais ou outros sistemas. Isto ocorre quando há poucas possibilidades de redução adicional da complexidade na ordem máxima de valor do sistema. O que é isso? Eu tenho uma autoforma sistêmica que está sendo pouco, vamos dizer assim, tensionada. Quando eu chego nesse nível de eliminar ao máximo as tensões externas, eu entro em uma estrutura de equilíbrio, vamos dizer assim, um equilíbrio dinâmico, tá? Não é um equilíbrio estático, um equilíbrio que há ali movimento ainda de todo sujeito, né? Um equilíbrio dinâmico, mas com uma ordem máxima de valor do sistema ali reduzida. Então eu mantenho a autoforma sistêmica. Quando eu faço isso, emerge a vizinhança e a identidade. Quando esse sistema está dentro dessa redução de complexidade de ordem máxima, esse sistema consegue ser enxergado pelo outro através das características que ele carrega. E consegue ser identificado, ter uma identidade, né, que pode ser reconhecida por outros sistemas e pelo ambiente. Né? Então, essa demarcação entre sistema e ambiente é fundamental para a autopoiese sistêmica, a auto-organização sistêmica, permitindo que o sistema mantenha sua autonomia operacional, enquanto permanece acoplado estruturalmente ao seu entorno. Então, esse sistema não está isolado socialmente, ele está acoplado a outros sistemas,
mas ele tem sua especialidade. Ele tem a sua identidade, ele tem a sua vizinhança, ele tem o seu pertencimento dos sujeitos que estão ali, né? Então, ele se demarca, ele se diferencia do seu entorno, mas ele faz parte, ele comunga com outros sistemas desse entorno, né? É bem interessante isso, porque a gente não estuda sistema social de forma isolada, tá? Então, esse objeto seu de pesquisa, que é um sistema elementar complexo social, sistema social elementar complexo, adaptativo complexo, né? É um sistema social elementar adaptativo complexo. Ele não está isolado, você não pode estudar ele isoladamente. Você tem que perceber ele em seu entorno. E o que é que o torna distinguível dos outros, né? Através da sua vizinhança e de sua identidade. Tá ok? E aí vem a dupla contingência no processo do conhecimento, né? A gente aqui traz, né, a dupla contingência manifesta-se de forma particular no processo de conhecimento, ou seja, a gente aprende. A aprendizagem se dá justamente nessa concepção de dupla contingência, né? Evidenciando a tensão constante entre o que percebemos e o que formalizamos, né? Como é que a gente percebe e como é que a gente constitui ideografia daquilo que a gente percebe. Esta tensão representa um desafio fundamental para as ciências sociais, que buscam compreender, e modelar fenômenos sociais complexos. É isso que a gente faz em difusão do conhecimento, né? E aqui ele traz um exemplo tão bonito, que é o exemplo do fractal aqui da folha da samambaia, né? A folha da samambaia, né, de Berslin, explica, exemplifica como a estrutura natural complexa pode ser modelada matematicamente. Oferece insights sobre a emergência de ordem em sistemas complexos, né? Então, por isso que é tão interessante a gente se debruçar realmente para entender padrões complexos, sociais, que possam ser modelados. Olha que interessante, né? A distância entre o que percebemos e o que conseguimos formalizar constitui um desafio fundamental para as ciências sociais, para a teoria dos sistemas, né? Eu colocaria ali para a teoria dos sistemas sociais complexos, adaptativos complexos, né? Então, é esse caminhar, gente. É esse caminhar que nós temos que ter, esse caminhar investigativo que nós temos que ter em lidar os nossos elementos de investigação como sistemas complexos, tá ok? Então, considerações finais, né? Temos aqui a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, oferece um arcabouço teórico poderoso para a compreensão da sociedade contemporânea e sua complexidade, né? Seus conceitos fundamentais de complexidade, seleção, diferenciação, estrutura, dupla contingência, comunicação e vizinhança permitem uma análise sofisticada, e é mesmo, dos fenômenos sociais. Estes conceitos, longe de serem meras abstrações teóricas, constituem ferramentas analíticas que podem ser aplicadas ao estudo de diversos fenômenos sociais concretos, desde organizações até sistemas funcionais globais, como a economia, a política e a ciência, né? Então, realmente é uma modelagem, é uma proposta investigativa muito interessante para quem deseja trabalhar os seus objetos de pesquisa, né, seus objetos de investigação na concepção de sistemas elementares complexos, tá? Então, as fases, né, a investigação aprofundada, né, explorar aplicações da teoria em contextos específicos, é isso que a gente tem que caminhar, Essas conexões não são disciplinares, elas são interdisciplinares, já que a articulação do sistema social, ele é conectado, né? Estabelecer diálogos com outras teorias de complexidade, não só a de Luhmann, a gente já trabalhou aqui com as características da complexidade, né? Eu acho que a gente entende agora mais sistemas sociais complexos com Luhmann, porque nós já vínhamos
estudando toda a perspectiva, né, de autopoiese, de autoforma, das modelagens, das características de sistemas complexos, né, que é oriundo justamente de um pensamento, de um movimento estruturante entrópico, né, isso é importante dizer, né, numa estrutura em que nós temos, sim, a concepção de que as coisas se dão de maneira complexa e que não há uma linearidade preditiva nos elementos que compõem um sistema, principalmente um sistema complexo social, né? E novas direções, desenvolver metodologias baseadas nas teorias dos sistemas, né? Esse é o grande desafio de difusão do conhecimento, né? Nós, enquanto pesquisadores da área de difusão do conhecimento, nós nos debruçamos diariamente nesse desenvolvimento de metodologias, modelagens, né? Para que a gente compreenda de forma essencial a análise cognitiva, né? E como ela se dá nos âmbitos sociais, permitindo a criação e difusão do conhecimento, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Eu vou deixar o vídeo no canal do grupo de pesquisa Cognoscere, né? E as discussões podem ser feitas a partir desse vídeo no âmbito da sala de aula, que a gente vai fazer a execução das aulas, né? A partir dessa apresentação, tá ok? Um grande abraço a todos e a todas. Valeu!